Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Você já tem um vídeo de revisão de tudo que a gente viu no primeiro bimestre, mas eu gostaria de falar com vocês e de justificar de uma vez por todas que o método que eu estou inserindo com vocês aqui é científico, é ciência, não tem nada a ver com a opinião do Iago, são estudos. Porque desde o começo, como essa senhora aqui, a gente observou discursos que são textos em português, e só por isso já se justificaria eu tratar sobre qualquer assunto, tá? Porque se a gente fecha, ele não pode trazer textos sobre política. Eu não posso, o professor de português não pode trazer textos sobre televisão. O professor de português não pode trazer textos sobre política. Eu vou falar do quê? A questão não é trazer textos sobre isso ou aquilo. Eu preciso preparar para vocês para a vida pública lá fora, por meio de observações dos gêneros textuais que a gente vê. Aí a gente pensa em problemas neles, cria hipóteses, faz experiências como a gente já fez em aulas ao vivo, analisa os resultados. Eles fazem sentido? Não. Então alguma coisa é refutada, é contrariada. A gente volta para a hipótese. Se eles fazem sentido, a gente cria teorias. Ou a gente cria explicações, no nosso caso, da língua portuguesa. Qualquer ciência funciona assim. Pensem na disciplina mesmo de ciências. Os professores de vocês já devem ter explicado isso. Todos os saberes humanos são científicos e partem desse pressuposto porque, na verdade, todos eles surgem da filosofia, que é a observação da natureza. Mas isso eu vou falar mais pra frente. Às vezes não fica muito claro por que eu trago charges críticas ou qualquer outro texto. Porque eu quero trazer criticidade para vocês, que é uma coisa que tem que ser trabalhada com vocês do sexto ao nono ano. Vocês têm que serem críticos. Quando é que eu vou começar a trabalhar isso? Eu não sei por quanto tempo eu vou ficar com vocês. Eu estou com vocês no sétimo. Isso vai começar a ser trabalhado no nono ano? Não. Essa charge, e eu estou trazendo textos que às vezes assustam. Porque essa charge, por exemplo, tem 100 anos e ela mostra o quê? Um monte de multimilionário. Lembrem-se que eu falei das diferenças entre classes sociais, dos degraus da escada. Enquanto eu tenho pouquíssimas pessoas que são muito ricas, todo o resto que são proletários que têm que trabalhar como a gente. Então, esses multimilionários estão dando dinheiro para guerra, para armas, muito parecido com a nossa sociedade, enquanto a gente tem corte em arte, em ciências. O quanto se desvalorizou a ciência, sobretudo biológica, nos últimos anos. O quanto se desvalorizou as descobertas realmente científicas sobre os estudos de virologia. Isso é um absurdo. Não é o Iago que está falando isso. Isso é um desrespeito a estudos de séculos em ciência e em saúde. Como é que a gente pode aceitar uma coisa dessa? Ou o quanto se tem investido em educação? O quanto se tem investido realmente na saúde? A saúde está colapsada. Nem gás a gente tem mais. E vejam, como as fábulas do lobo e do cordeiro parecem dar um tapa na nossa cara, essa charge parece falar pra gente até hoje. E eu preciso trazer vocês para a vida pública. Primeiro, para que a gente evite esse tipo de coisa. A gente acabou de sair da Páscoa e nessa charge, nesse conjunto de tirinhas, a gente tem um menininho que trabalha fazendo cacau, que é a base do chocolate, trabalha colhendo. Na verdade, ele é um escravo. Nós já falamos sobre trabalho escravo aqui. Olha, vejam, vamos puxar a intertextualidade de novo? Relações entre textos. Eu estou falando de textos novos que se relacionam a temas antigos para justificar o que a gente já fez e para introduzir o que nós vamos fazer. Porque a gente tem que tentar diminuir as distâncias sociais entre as classes e sermos pessoas mais humanas. Porque enquanto esse menino colhe o cacau que vai gerar o chocolate, ele não tem dinheiro, ele é obrigado a fazer isso em vez de estar na escola, ele não tem dinheiro para comprar um ovo de Páscoa que custa quase 100 reais. Cadê a justiça social nisso? Ah, mas por que um professor de português está falando sobre isso? Por que um professor de português não poderia falar sobre isso? Isso é um gênero trabalhado na sala de vocês, é charge. Isso é um gênero para ser trabalhado desde o sexto ao sétimo ano. Aqui eu estou ensinando interpretação e um nível discursivo, que é, sim, língua portuguesa. Uma outra coisa, na verdade, que eu queria explicar, na verdade, é isso aqui. Tudo que eu estou explicando
e essas questões de nível discursivo vêm sobretudo por causa de uma reforma do ensino médio. Antes a gente tinha um ensino médio dividido em disciplinas e a gente tinha filosofia e sociologia. E uma coisa que precisa ser dita é que o ensino nunca deveria ter sido visto como uma obrigação. Ele é um direito de vocês. Vocês têm o direito de saber sobre estudos sociais, de como sociedades diferentes da nossa funcionam, como por exemplo as indígenas. E eu sempre tento trazer isso para vocês, porque como eu disse, eu sou formado em letras, português, francês, grego antigo e mestre em línguas indígenas brasileiras. É direito, é minha obrigação passar isso para vocês e é direito de vocês saberem sobre os nossos povos indígenas e terem competência para analisar textos por camadas muito mais inferiores do que aquelas que são dadas. Eu sempre estou falando aqui, qualquer texto a gente tem que escavar. Qualquer texto a gente tem que escavar. A gente não pode ficar só no que está dado. Olha o que está dado aqui. São adolescentes de várias etnias, tem o site do MEC, e aí está escrito que o novo ensino médio é aprovado por 75% dos brasileiros. Vamos puxar de novo coisas que nós já vimos. A gente viu indícios de fake news. Essa propaganda foi veiculada durante o governo Temer, em que depois que derrubaram injustamente a presidenta Dilma, e esse injustamente não é um adjetivo do Iago, porque ela foi inocentada há pouco tempo, é só pesquisar sobre isso, tá? Ela foi inocentada por vários tribunais há pouco tempo. E se ela foi condenada, fica a dúvida. Por que o Temer continuou na presidência, se a chapa inteira dela foi condenada? Talvez misoginia? Talvez preconceito contra a mulher? Talvez. Mas enfim, a gente viu indícios de fake news, né? Quem fez essa pesquisa? Esses 75% dos brasileiros foram entrevistados quando? Por quem? Por que instituição de fomento? O IBGE fez isso? Quando? Não tem nenhum desses dados aqui. Como é que eu vou confiar que isso realmente aconteceu? A grande questão é que a partir disso, o que aconteceu foi que a sociologia e a filosofia, não por acaso, elas não são mais obrigatórias. E que o ensino médio que vai ser oferecido para vocês, ele tem 5 frentes. Tem a base nacional comum, tem o ensino técnico, que vai direto para o mercado de trabalho, tem o ensino de matemática, de biológicas, de humanas, mas as sociais não existem. Não existe uma área de especialidade em sociologia e filosofia em pensar sobre a realidade. Por que será? Porque seres que não pensam sobre a própria realidade são mais manipuláveis. Porque seres que não veem a força de classe que eles têm são mais manipuláveis. Eles podem ser manipulados, inclusive, enquanto eles ganham. E isso resultou em algumas coisas. A gente, para o ensino básico, que vai preparar para o ensino médio, tem que também desenvolver habilidades em vocês que sirvam para vocês atuarem na vida pública de vocês, como cidadãos, que vão ter que cobrar os próprios direitos. Vocês vão ter acesso a debates aqui. Então, como que eu não posso falar sobre política? Nono ano, vocês têm que ver debate. Debate regrado, inclusive debate entre presidenciáveis, para que vocês consigam, na vida adulta, analisar o que é um texto que faça sentido e que seja coerente um texto que não é. Veja, a atuação na vida pública. Por força de lei, pela BNCC, eu como professor de português, tenho que trabalhar com vocês desde o sexto ao nono, e eu vou iniciar isso quando? No sexto eu não peguei vocês. Não sei se eu vou estar no oitavo. Eu preciso começar agora. Eu preciso começar a iniciar vocês a posicionar-se a respeito de conteúdos veiculados em práticas não institucionalizadas de participação social, como manifestações artísticas, produções culturais, os protestos que eu veiculei algumas vezes atrás. Também posicionar-se de forma consciente e sustentada em uma discussão. Nada do que eu trouxe aqui é a opinião do Iago. Eu trouxe pesquisas de uma advogada doutora pela USP, pós-doutora fora do Brasil. Ela não é qualquer pessoa. A gente estava trabalhando notícia. Isso precisa ser dito. Como? Eu vou voltar. Lembrem daquela charge. A educação foi totalmente desvalorizada. É como se ela não fosse ninguém. O que ela diz não é a opinião dela, é uma pesquisa feita por método científico. E por que eu estou falando disso? Porque isso tem a ver com dizer.
tem a ver com enunciados e com rebates desses enunciados que, na verdade, são discursos de ódio, que nós também vimos que nós temos que combater, por defensores de discurso de ódio. Porque eu também tenho que trabalhar como professor de vocês, olha, do 6º ao 7º ano, identificar a proibição imposta, o direito garantido, e embaixo, aqui, ó, o direito à defesa de direitos e à participação social. Como é que eu não vou falar de política? Se eu tenho que, do 6º ao 7º, incentivar vocês a se defender dos próprios direitos que vocês têm dentro da sociedade. Se eu não falar sobre isso, quem vai falar? Aqui, na BNCC, está dizendo que eu tenho que falar, porque esse LP significa língua portuguesa. É só por isso que eu falei. E, aliás, não é só por isso. Além disso, isso tem a ver com os meus estudos em grego. Por quê? Vamos fazer uma historinha da educação, do que foi já a educação? Na Grécia Antiga, bem antiga, a gente tinha o que se chamava de cidades-estado. Pequenas aglomerações, vocês vão ver isso em história, e eu estou tentando estabelecer diálogos com outras disciplinas. Num certo período do século V ao VI, tanto os tiranos, quem eram os tiranos? Tyrannos, em grego antigo, significa aquele que tem o poder porque derrubou o rei anterior. Ele não é rei por sangue. A monarquia caiu, monarquias são os reis mesmo, então tem a rainha, o filho dela vai ser rei e assim sucessivamente. Eles governam e só aquela família. O tirano não, ele é eleito pelo povo e ele tira um rei que está sendo ruim. Dessa passagem de todas essas formas de governo que são problemáticas, ó, por que eu estou falando dessas formas de governo? Primeiro, porque eu tenho estudo para isso, porque eu sou formado em grego. Segundo, porque isso são palavras portuguesas que eu já demonstrei para vocês, por isso aqui, que eu tenho que ensinar vocês e falar sobre questões de atuação na vida pública. A gente vai chegar na vida pública de vocês, tá? A gente já chega lá. Bom, mas voltando ao que eu estava falando, nessa passagem da tirania para a oligarquia, aconteceu o que a gente chama de democracia. Demos, em grego, significa povo. Kratia, ou kratia, seria governo. Democracia não é o governo da maioria, isso é oligarquia. Oligarquia seria quando um pequeno grupo simplesmente tira o direito de todo mundo e vai lá governar. Democracia não é isso. Democracia é quando, e de novo, eu estou falando de questões sociais, porque eu não sei se vocês vão ter isso no ensino médio. Porque no ensino médio vocês vão poder escolher entre 5 das variedades. Ou a técnica, que vai direto para o mercado de trabalho, para ser simplesmente uma mão de obra, ou em matemática, ou em biológicas, ou em linguagens. Só que a grande questão é, cadê as sociais? Não tem. Por quê? De novo, é mais fácil manipular quem não pensa sobre a sociedade. Enfim, surgiu a democracia, em que as pessoas têm o direito ao voto. Não, na época não eram todas as pessoas, eram só os homens. A conquista do voto feminino foi muito tardia, tá? Mas, de qualquer maneira, nessa época, algumas pessoas começaram a ter disputas de terra. E também falar, não, você roubou a minha terra, essa terra é minha. Para questões de direito desse sentido, surgiram pessoas que se chamam sofistas. Para quê? Para tentar resolver essas situações. Esses sofistas, quem eles eram? Eles eram viajantes que ficavam viajando por muitas cidades e estado. Então, na verdade, eles tinham uma visão muito ampla de várias culturas, de vários países. E eles não buscavam uma verdade universal. Eles, na verdade, ensinavam pessoas a oratória, a como falar bem, a como se posicionar diante de um debate. Agora estou introduzindo vocês para o debate, que é um gênero que vocês vão ver no 9º ano. É uma introdução, tá? A como falar bem, a como convencer a plateia daquilo que você está dizendo. A grande questão é que os sofistas foram um dos primeiros professores da nossa história. Só que eles cobravam para ensinar. Mas o que a gente tem que pensar é que já é um avanço porque não eram só os nobres que aprendiam. Qualquer pessoa que tivesse o direito, o dinheiro para pagar, aprendia.
Claro que aí as pessoas de menor classe social ficam sem direito à educação. E isso no Brasil só é conseguido depois da segunda década de 80. Tá bom, Iago, mas por que você está falando de tudo isso? Eu vou chegar lá. Já na época dos sofistas, a educação humana não era mais restrita a essa nobreza, né? E ela buscava formar um homem consciente de quem ele é, do papel dele diante da sociedade. Se eu vivo falando para vocês que língua é sociedade, que a língua muda de acordo com como a sociedade muda, como é que eu vou desvincular a língua de discursos reais? Pior, quer dizer, melhor que isso. Como é que agora eu vou falar sobre crônica, que é a atividade 4, e que, sendo que crônica, uma das suas principais características é falar do cotidiano, se eu não falar do que está acontecendo no nosso cotidiano? Como é que eu introduziria a crônica para vocês se eu não tivesse falado de notícias que falam de atualidades? Se na época que eu estava falando de notícias, introduzindo o gênero notícias, eu não trouxesse atualidades, faria algum sentido eu trazer simplesmente como um corte crônica para vocês? Não, né? E agora eu tô tentando ser como sofistas, estou tentando convencer vocês. O grande problema é que os sofistas de modo geral, depois por pensadores mais para frente, eles foram vistos como pessoas que deveriam ser afastadas da sociedade. Porque eles ensinavam as pessoas a falar sobre qualquer assunto, mesmo que elas não tivessem domínio sobre ele. E é aí que a gente chega. A gente precisa tomar cuidado com quem fala o que fala pra gente. E averiguar se a pessoa realmente sabe o que ela está falando ou não. E como é que a gente faz isso? Pesquisando sobre a vida dela, sobre o currículo dela, acreditando na formação científica que ela teve. E não simplesmente pressupondo que o que ela está falando é opinião, porque não é. Opinião é quando uma pessoa diz eu acho. Agora, nós já vimos isso numa notícia. Quando alguém diz de acordo com tal autor, primeiro que ela está mostrando para você que ela leu uma outra pessoa. Segundo, é um estudo, não é uma opinião. Em terceiro lugar, existem pensadores que vão falar que esses sofistas levam a pensamentos enganosos e que a grande questão deles é que eles ensinavam pessoas a debater sobre tudo, porque você não precisava ter um real conhecimento. Você conseguiria convencer as pessoas a que elas votassem em você simplesmente pelo modo como você fala, pelo modo como você as manipula, pelo modo como você as ganha pelo que elas acreditam, pelo que elas precisam e pelo que elas esperam. A maioria desses oradores, eles primeiro construíam uma imagem de si mesmo que era de alguém fidedigno, de família, de boa instância, para ser confiável, para depois tentar convencer. E a crítica de pensadores como Aristóteles é o seguinte: na verdade, embora eles não tenham querido fazer isso, eles ensinaram pessoas a mentir. E eles ensinaram a que qualquer pessoa que não saiba nada conseguisse, simplesmente por uma técnica retórica, distorcendo discursos vazios, entrar na política. Aliás, mais um conhecimento de grego para vocês. Política vem de polis, que significa cidade. Então eu tenho que falar sobre textos políticos com vocês. Não falando, olha gente, votem em tal candidato ou tal candidato. Eu nunca disse isso, nunca direi. Mas, vamos voltar para cá? Atuação na vida pública. Política. Porque tem a ver com não a cidade-estado, mas com o nosso estado, Brasil. E não só com isso. Agora eu volto para cá. Tem a ver com a atuação de vocês em ir contra preconceitos e discursos de ódio, em tentar equalizar e desfazer degraus sociais como esse. Esse menino que trabalha fazendo chocolate não consegue comer um chocolate. Ou coisas piores como essa. Gente, vocês realmente acham que quando os portugueses chegaram aqui, os índios simplesmente ajoelharam e falaram para eles: ok, o português é uma língua melhor, entre aspas? Não! Eles foram mortos, dizimados, abusados.
os portugueses passaram inúmeras doenças para os índios, dizimaram vários povos indígenas e eles foram não só dizimados fisicamente, como ideologicamente. Foi enfiada goela abaixo de muitos indígenas a crença dos portugueses, a religião deles. Como se os índios estivessem errados. E eu sempre disse aqui, por o Estado ser laico, a gente tem que evitar esse tipo de coisa hoje em dia. Nós temos que não enfiar a nossa fé em ninguém. Mas se ele tem alguma coisa para falar da fé dele, por que a gente não escuta? Porque ele sofreu ao longo da história vários apagamentos sociais. E hoje, né, já que a gente fala de grupo de risco de Covid, os índios, eu estou mostrando um grafite para vocês, que é um outro tema que vocês vão ver no 8º ano. São várias introduções aqui para justificar coisas que nós já vimos. Os indígenas são do grupo de risco há mais de 500 anos, porque eles foram dizimados por portugueses que chegaram aqui e abusaram das indígenas, porque mataram os índios homens, porque enfiaram e obrigaram esses índios a aprender português, porque tentaram escravizar esses índios e como não deu certo, eles escravizaram povos africanos e a gente não tem que comemorar esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa não é comemorável. Sabe por que não é comemorável? Isso não é uma opinião do Iago. É porque existem direitos humanos. Isso fere os direitos humanos. Isso é uma parte da nossa história que nós precisamos discutir por meio de textos, e sim, textos em português é a minha matéria, mas textos não estão fora da história. Não existem textos deslocados do momento histórico. Eles precisam fazer referência com o momento histórico, senão fica simplesmente fórmula vazia. Nenhum texto é uma fórmula vazia. Num ambiente em que tantas pessoas estão preocupadas com falsas informações e com fake news, que sempre existiram, mas que são cada vez mais veiculadas pelo celular e que tem tantas pessoas, como eu já mostrei no outro vídeo para vocês, subindo escada rolante, porque são muitas não, pouquíssimas pessoas subindo uma escada rolante que sobe porque são filhas de multimilionários. A maioria das pessoas no Brasil tem que subir uma escada rolante que desce, porque tem que acordar às 6 horas da manhã todo dia para trabalhar, porque é um proletário e não um multimilionário. E essas pessoas, todas, né, na verdade, não é mais como na Grécia Antiga, todas merecem estudo. A grande questão é que a gente tem visto por aí que não só a ciência está sendo desvalorizada, mas por charges também que qualquer trabalhador. Gente, por que muitos dos trabalhadores foram obrigados a voltar a trabalhar por uma pretensa questão de a economia não pode parar? Se você morrer, você não vai ter economia nenhuma. Se você morrer asfixiado, você não vai ter como levar comida para sua família. Em vez da saúde e da educação, da saúde fazer a sua parte, ela foi colapsada e aí surgem discursos querendo justificar uma falha do sistema. Porque é isso que está acontecendo. O trabalho é essencial. Não, não é. O trabalho é uma criação. Índios não trabalham. Porque a sociedade deles é diferente. É a minha obrigação como professor de português, que já foi para uma aldeia, falar isso para vocês. Eles não vivem com dinheiro. Eles plantam a roça dele, de vez em quando vão para a cidade, trocam os colares e outras questões que eles fazem com o povo não indígena e é assim que eles vivem. Agora, muitos cobradores de ônibus são obrigados a voltar a trabalhar, muitas pessoas são obrigadas a voltar para o trabalho em ônibus que são menores, mas que estão lotados. Do que adianta a máscara? E aí a gente chega a conclusões como a dessa charge: o trabalho é essencial, o trabalhador nem tanto. Sabe por quê? Porque os trabalhadores que estão sendo obrigados a trabalhar, se eles morrerem, alguma outra pessoa vai ser colocada no lugar deles. A gente chegou ao absurdo no Brasil de normalizar 400 mil mortes. Isso não é normal. Isso deveria assustar tanto quanto isso aqui. Se uma morte assim assusta, ou aquela morte do coelhinho da crônica, vejam, eu estou relacionando. Eu não estou falando de coisas que não tem nada a ver com nada. Tem um plano aqui. Lembra da morte do coelhinho fofo? Lembra dos direitos do Safety Health?
da propaganda que eu disse para vocês para não testarem mais cosméticos em animais, se a gente está falando daquilo, por que o trabalhador, a vida dele parece que não vale nada? Ele continua sendo obrigado a trabalhar, continua sendo obrigado, por exemplo, uma empregada doméstica, a patroa, em vez de dispensá-la, continua obrigando ela a ir limpar a casa dela. Por quê? Porque tem uma escada social. E aí acontecem outros textos como esse e discursos que eu já ouvi, tá? Não só da Charge, e olha, eu estou analisando textos de pessoas com total conhecimento e preconceito, que é contra o que a gente luta. Em toda essa disciplina a gente só lutou contra preconceito, contra discurso de ódio, contra homofobia, contra desrespeito a qualquer religião e contra pessoas que não conhecem qualquer trabalho. Ó, eu estou defendendo os proletários aqui. Qualquer trabalho como o trabalho de todos os professores e da gestão das escolas durante a pandemia. E que vem só a sombra do que a gente está fazendo e diz o seguinte, ó, tá vendo? Policial trabalha, motorista trabalha, todo mundo trabalhando, os professores não querem trabalhar. Eu já ouvi isso de muitas pessoas. Todos os dias é a mesma coisa, o dia todo nas redes sociais fazendo selfie. Só que essa pessoa que disse isso não diz que os professores têm que pagar a internet do próprio bolso para trabalhar. Tem que pagar o 4G ou o Wi-Fi do próprio bolso para trabalhar. A força que vem acrescida, porque a gente gasta força para carregar sejam os celulares ou o computador, não vem a mais no nosso salário. E a gente não está pedindo para que venha. Mas em vez de você falar um absurdo desses, olha o outro lado. E aí a gente tem uma professora que o quarto dela, na verdade, se tornou a casa inteira enquanto ela cuida dos filhos. Ela dá aula pelo celular e pelo computador ao mesmo tempo e um dos alunos fala ainda, professora, seu áudio está muito ruim. É preciso falar sobre a realidade dos professores, sobre o cotidiano também deles, para que a gente entenda as crônicas, porque não faria o mínimo sentido eu dar crônicas para vocês de 1940. Porque crônicas falam do cotidiano. O cotidiano de 1940, infelizmente, não é mais. Ou felizmente, porque a gente estava no meio da Segunda Guerra Mundial, né? Mas a gente não está muito longe. Mas não é a mesma coisa. Eu preciso falar do cotidiano. Infelizmente, o cotidiano dos professores não é diferente disso aqui. Como o cotidiano de outros trabalhadores não é diferente de pegar um ônibus todo dia e ir trabalhar. A gente precisa falar sobre isso. Porque a gente precisa pensar sobre a sociedade. Porque eu preciso preparar vocês para a vida política, como eu já mostrei lá atrás. Como a atuação em vida pública. É esse o intuito político. Para vocês saberem quais são os seus direitos. É só isso. E eu termino com essa charge aqui. Em português também. E só por isso já seria justificável estar aqui. É muita desinformação, fake news, muita desorganização, tanta gente morrendo, ou são incompetentes e não sabem o que estão fazendo, ou eles sabem o que estão fazendo. Fica para vocês interpretarem quem são esses eles. Essa crônica não é minha. Esse dizer não é essa crônica não. Essa charge não é minha. Não é uma produção minha, portanto não é uma opinião minha. Mas essa charge dialoga, lembra de textos intertextuais que têm relações entre si, com as conclusões aqui a doutora não só porque é advogada, mas porque ela fez um doutorado e vários pós-doutorados, inclusive em outros idiomas, tanto na área da saúde quanto na área do direito, essa charge dialoga com aquela notícia da doutora Deise Ventura, que nós já comentamos aqui, sobre a saúde e sobre o que está acontecendo no Brasil. Nós precisamos pensar nisso. Porque eu não sei se vocês vão ter sociologia e filosofia no ensino médio. Ah, mas tá muito longe, Iago. Tá longe? Mas eu não sei quanto tempo eu tenho com vocês. Provavelmente eu tenho só o 7º. Eu preciso trabalhar o que por lei, pela BNCC, que é a Base Nacional Comum, e pelo Currículo de São Paulo, eu tenho que trabalhar. Que é preparar vocês para atuarem na vida pública, do 6º ao 7º ano. Eu estou com vocês no 7º. Era isso.